A paz do Senhor a todos os amigos, irmãos, para mais um início de mais uma gravação, uma seleção de vídeos. Agora iremos falar sobre a carta aos Hebreus, tá? Quem vos fala, Pastor Natanael. Deus abençoe a todos. Carta aos Hebreus. A autoria dessa carta é desconhecida. Alguém atribui a alguns autores, mas ela é desconhecida. O seu destinatário eram os cristãos judeus. Os cristãos que se converteram e eram judeus e precisavam conhecer entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, o escritor dessa carta escreveu para os cristãos judeus para fortalecer na fé os irmãos, saber que estava realmente no caminho certo. O propósito é exortar o cristão a ter ânimo na fé. E é também para a igreja ter ânimo na fé nesta jornada. Então, Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado pelos profetas. Então, até o Antigo Testamento, as mensagens de Deus foi pelos profetas. Deus falava por meio de profeta antes de Cristo. Isso deu 4.000 anos de mensagem. Os profetas falando, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e outros. E o último profeta foi João Batista. Então, no Antigo Testamento, Deus falava através de profeta. Hebreus 1:1, Deus Pai fala a nós nesses últimos dias pelo seu Filho, Jesus Cristo. Ele vem já falando há mais de 2.000 anos com a humanidade através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, a mensagem até Jesus era por profetas. E de Jesus para cá, a mensagem vem através do Novo Testamento, a mensagem vem de Jesus para todos nós, né? Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus, aqui no Hebreus 1:2, é quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, Jesus não é só o mensageiro, não é só o Salvador, mas também o Criador de todas as coisas. Hebreus 1:3, Jesus havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Então, na cruz, Jesus derramou o sangue dele para dar salvação para nós. E ressuscitou, e hoje está sentado à destra da majestade nas alturas. Então, Jesus Cristo, nele Deus solucionou o problema do pecado, tornando possível o perdão. Então, o perdão dos pecados da nossa vida tornou-se possível através da morte de Jesus. Então, Jesus morreu, derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Então, o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Então, todos aqueles que se rendem a Jesus como Salvador, então recebe o perdão dos seus pecados. Então, é possível perdão dos nossos pecados, passamos a ser filhos de Deus através do precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus hoje está sentado à destra da majestade. Hebreus 1:4, Jesus como homem, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Então, Jesus é Deus, a segunda pessoa da Trindade divina, mas ele se fez carne e habitou entre nós. E o sacrifício dele que ele fez no Calvário, então, a partir do sacrifício do Calvário, Jesus pagou um alto preço no Calvário. Então, ele passou, como homem, ele passou a ser mais excelente do que os anjos. Então, todos os anjos também passam a adorá-lo, ele, porque Jesus é 100% Deus, mas ele se fez carne, 100% homem. Então ele é adorado também
no seu corpo transformado, agora glorioso, carnal que ele recebeu, mas hoje é um corpo glorioso que está dentro do Pai. Então, nesse corpo, ele passou a ser, ele passou a ser mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Então, todos os anjos também adoram o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 1:5 disse, Deus Pai, Tu és meu filho, hoje te gerei. Então veja que quando Jesus é Deus, Jesus, segunda pessoa Deus, se fez carne no ventre de Maria e nasceu da Virgem Maria, o primogênito de Maria, o primogênito de Deus, então ele ficou sendo chamado como Filho de Deus. E ele foi gerado pelo próprio Pai. Então o Pai foi que encaminhou o caminho da transformação do nascimento de Jesus por obra e graça do Espírito Santo. Então Deus fala, disse, Tu és meu filho, hoje te gerei. Então Jesus foi gerado no ventre de Maria, através por obra e graça do Espírito Santo. E eu lhe serei por pai e tu me serás por filho. Então, Jesus, chamado Filho de Deus, Jesus Cristo deu Deus em forma de humana, tudo isso ele fez por nós. Então, Jesus, sendo Deus, o Criador, se fez carne para dar salvação para todos nós. Hebreus 1:6, Deus Pai disse, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz o Pai, e todos os anjos de Deus o adoram. Então, a chegada de Jesus a essa terra, o seu sofrimento do Calvário, sua morte, a sua ressurreição, então ele tornou-se digno de toda a honraria, toda a glória no céu, na terra e debaixo da terra. Então, todos nós, toda a igreja adora ele também, e os anjos também adoram também ao Senhor Jesus, porque o Filho do Homem, ele é digno. Hebreus 1:7, quanto aos anjos, são espíritos ministradores, labaredas de fogo a serviço da obra de Deus na terra. Então os anjos estão a serviço da obra de Deus na terra. Esses anjos são labaredas de fogo, trabalhando a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Hebreus 1:8, mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século do século. O cetro da equidade é o cetro do seu reino. Então, o reino do Senhor Jesus é o cetro da equidade, o cetro da justiça. Deus trabalha dentro de uma justiça. Então, é bom nós sabermos isso, que o trono de Jesus tipifica o domínio no céu, na terra e debaixo da terra. E o cetro do seu trono é equidade, é justiça. A equidade, isso quer dizer que dá-se a oportunidade a todas as pessoas têm a oportunidade de se salvar. Então não tem uma pessoa que não terá a oportunidade de se salvar. Todos terão seu direito, porque a equidade, a justiça é o cetro do trono do Senhor Jesus. Hebreus 1:9, amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Então Jesus, ele foi ungido pelo Pai mais do que os companheiros. Então, ele é o maior, ele é digno de honra, glórias e majestade no céu, na terra, debaixo da terra. Todos os companheiros, todos os anjos, querubins, serafins e arcanjos, todos adoram ao Senhor Jesus, e ele foi ungido com óleo de alegria, mais do que os companheiros. Ele é digno de adoração, ele é 100% Deus, Todo-Poderoso, e agora 100% também homem santo, né? Homem perfeito, sem defeito nenhum, veio ao mundo, ressuscitou, está à destra do Pai, 100%, ele é 100% Deus e 100% homem também, que através do corpo humano, ele vai comunicar com todos nós, e nós vamos conhecer ele face a face. Hebreus 1:10, e tu, Senhor,
no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Então Jesus, ele não é só um Messias, ele é o Criador também de tudo, dos céus e da terra. Né? O Criador do mundo, só a deidade poderia fazer algo assim. Então somente Deus poderia fazer algo assim. Somente Deus poderia fazer esta obra tão maravilhosa que Jesus fez. Então ele veio, Deus se humanizou, se fez carne e habitou entre nós. E veio para morrer no nosso lugar, ressuscitou, e agora todos que creem nele têm a vida eterna. Então, nele você pode confiar que ele é 100% Deus e 100% homem também, mas homem santo. Hebreus 1:11, as obras criadas, elas perecerão, mas tu permanecerás. Então, veja bem, todas as coisas que Jesus criou, ela pode perecer, como roupa, pode se enrolar como um jornal, mas Jesus permanece para sempre. A deidade dele é eterna, né? Jesus Cristo é exaltado em tudo por causa da cruz. Então, ele é eterno. E como o seu corpo glorioso, ele é eterno também, o corpo glorioso de Jesus, e nós que vamos receber a ressurreição da vida eterna no arrebatamento da igreja, todos aqueles que creem nele, então receberá também um corpo eterno na presença de Deus. Então todas as coisas da terra perecerão, elas estão passageiras, mas as coisas do céu são eternas na presença do Senhor nosso Deus. Hebreus 1:12, a criação como um manto que se enrola, e serão mudadas, mas tu é o mesmo, os teus anos não acabarão. Então Deus não tem fim. É a superioridade de Jesus Cristo, a sua criação. Então ele criou todas as coisas, mas elas são passageiras. Mas o que Deus ele é eterno. E as coisas divinas do céu, então também não perecerão. Ele promete para todos que creem nele, terão a vida eterna na glória celestial. Então, a criação de Deus se transforma de uma condição para outra, mas Cristo permanece para sempre, os seus dias não têm fim. Hebreus 1:13, disse o Pai, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Então Jesus, a subir ao céu, após ter pagado o sacrifício da cruz do Calvário, a salvação para nós, ele ressuscitou no terceiro dia e assentou à direita do Pai no céu. E Deus, o Pai, falou, fica aí até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés. Então todos os inimigos de Jesus que se levantou contra ele será destruído. Até o final do mundo será destruído todos os adversários. O último inimigo a ser derrotado será a morte. Será a morte. Todos eles serão derrotados. Mas aqueles que creem em Jesus, eles terão a vida eterna. Então os inimigos de Jesus Cristo serão vencidos pela obra da cruz, o sangue que ele derramou no Calvário. 1:14, então aqui nós concluímos, os anjos são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos de Deus estão a serviço da igreja, estão a serviço de Jesus. Eles estão trabalhando a favor da obra de Deus. A função dos anjos, isto revela que eles atendem apenas aqueles que fizerem de Cristo seu Salvador. Então, os anjos estão ao serviço da igreja, daqueles que se rendem ao Senhor Jesus Cristo. As pessoas que não se conversem, então eles não têm o contato dos anjos. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1 e versículo 14. Aí está então a conclusão da palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus falou através dos profetas. O último profeta, então, foi João Batista, que batizou ao Senhor Jesus. E então, aí, o Senhor Jesus Cristo passou a ser o mensageiro
do Novo Testamento e descortina toda a eternidade. Shalom, a paz do Senhor.